Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Um texto conhecido, um texto que a gente aprende desde dos cordeirinhos, né? Desde pequenininho, a gente aprende sobre Esaú, sobre Jacó, e como Esaú deu de presente o seu direito de primogenitura. Mas o que era esse direito de primogenitura? A primogenitura era algo extremamente importante nessa época. O primeiro filho da família, ele tinha direito a uma bênção especial do seu pai. Então, o seu pai abençoava esse filho, o primogênito, por isso se chamar direito de primogenitura, ou seja, o primeiro filho, então recebia essa bênção. Gente, era extremamente importante isso. Era a maior herança que alguém poderia ter, era a bênção do seu pai. Essa era a maior herança que poderia ter. E Esaú, como nasceu primeiro, tinha esse direito. E aqui diz o texto que Jacó queria esse direito para ele, mas ele não tinha esse direito. Esse direito dessa bênção era de Esaú. Mas ele preparou aqui uma maneira de conseguir esse direito. Como? Vendeu para Esaú por um prato de comida. E Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quantas vezes nós temos desprezado aquilo que o Senhor nos dá? No versículo 34, no final do versículo diz assim: e assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Quantas vezes o Senhor nos dá algo maravilhoso, mas nós não sabemos o valor que aquilo tem. Nós não entendemos o quão precioso que é aquilo que o Senhor nos dá. E nós desprezamos. Fazemos pouco caso, achamos que não vale nada. Será que não temos dado mais importância a todas as demais coisas e não dado valor àquilo que o Senhor nos deu? Será que o imediatismo, ou seja, o querer as coisas cada vez mais rápidas e cada vez mais fáceis, não tem turvado, não tem atrapalhado, não tem tirado a nossa visão para aquilo que realmente importa? Quantas vezes trocamos o culto a Deus por qualquer outra coisa? Esaú tinha a maior herança que poderia ter em suas mãos, mas trocou por um prato de comida. Muitas vezes nós temos feito isso. Aquilo que o Senhor nos dá, achamos que é pouco. Porque se nós estamos limpando a igreja, a gente acha que não vale nada. Limpar a igreja, isso não vale nada. O que é isso? Eu queria estar pregando. Eu queria estar tocando. Era isso que eu queria. Limpar a igreja? Limpar a igreja qualquer um faz. Limpar a igreja é muito pouco. Irmãos, limpar a igreja também é cultuar a Deus. Limpar a igreja é a obra de Deus sendo feita. Se você acha muito pouco, não é.
O nosso culto a Deus, a nossa entrega a Deus é de qualquer modo, em qualquer lugar, seja limpando a igreja, seja pregando. Não há hierarquia, esse vale mais do que aquele. Não. A obra de Deus é a obra de Deus. Seja levando uma fralda para quem precisa, seja limpando a igreja. E às vezes a gente pensa que limpar a igreja é muito pouco. Não, eu mereço mais. Não é isso que eu fui chamado. Amém, irmão. O irmão quer trabalhar mais? Amém. Mas não despreze aquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor te colocou para limpar a igreja, faça o melhor. Limpe a igreja da melhor maneira possível. Não despreze. É extremamente importante limpar a igreja. Ou não? Ou alguém queria chegar aqui na igreja, a igreja toda suja. A igreja é limpinha, bonitinha, olha só que bonito, né? Não tem lixo no chão, não tem terra no chão, porque pessoas se dispõem a estar aqui limpando a igreja. Mas é extremamente importante, porque você não está fazendo isso para o pastor ver, ou para os irmãos ver, você está fazendo isso para Deus. Para Deus. O quão importante é isso? Mas nós muitas vezes temos caído no papinho maligno e satânico e nos deixamos levar pelas circunstâncias. Esaú se deixou levar pelas circunstâncias e acabou perdendo o maior tesouro que ele poderia ter, a bênção de Deus. Não se deixe seduzir pelos planos do mundo. Por melhor que eles possam parecer, um dia vai custar e será muito caro. A igreja da posse começou num estudo na casa, com algumas pessoas, um punhadinho de pessoas. E de repente o pastor poderia ver aquilo e falar, nossa, mas eu saio de Pedreira para vir para Santo Antônio de Posse, para ir lá e ter 5, 6 pessoas? Nossa, mas não vale a pena. Eu saí de Pedreira para vir lá por causa de 5, 6 pessoas, não está valendo a pena. É muito pouco. Eu acho que eu vou deixar de fazer isso. É melhor ficar lá em Pedreira, que gasta menos. 5, 6 pessoas, quem é que vai fazer 5, 6 pessoas? Qualquer coisa eu dou estudo online, né? Faço uma chamada de vídeo e faço para essas 5 pessoas. Será que existiria essa igreja se houvesse esse pensamento? Será que tantas pessoas seriam alcançadas se esse pensamento predominasse? Às vezes o Senhor te dá uma pessoa para você evangelizar, para você dar estudo na casa, vai lá toda sexta-feira, vai dar estudo para uma pessoa. 2 anos dando estudo para uma pessoa. E você pensa, nossa, mas 2 anos eu estou lá indo toda sexta-feira lá, por causa de uma pessoa. É muito pouco. Não vale a pena. Ah, não, é toda sexta-feira, às vezes eu quero sair, quero ir na lanchonete, mas não posso, porque sexta-feira eu tenho que dar o estudo lá na casa dessa pessoa. Mas é uma pessoa só. Ah, eu vou falar com o pastor, eu vou parar. Não está rendendo fruto uma pessoa. Irmãos, não despreze aquilo que o Senhor deu para você. O Senhor deu uma vida, glórias a Deus. A palavra de Deus fala que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Olha, o céu inteiro entra em festa por causa de uma pessoa. Uma pessoa. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor nos dá. Me deu uma pessoa, eu vou lutar por essa pessoa até o fim. Não despreze. Não despreze. Esaú, infelizmente, achou que o seu direito de primogenitura era muito pouco. Não valia nada. O mundo tenta nos vender a ideia de que as coisas de Deus podem esperar, podem ficar para depois. O mundo tenta nos vender a ideia de que a salvação não é algo urgente, de que a salvação não precisa ser imediata, que a nossa entrega a Deus não é necessária neste momento. Essa é a ideia que o mundo tenta nos vender. Olha, aproveita o que você tem agora. Aproveita a sua juventude. Aproveita enquanto você ainda tem saúde. Agora que você tem que aproveitar, vai sair, vai cometer uns erros. Depois você volta. Quando você tiver
mais velho, mais para frente, aí você volta. O mundo tenta nos vender essa ideia. Esaú achou que aquilo que ele tinha naquele momento, um prato de comida, era mais importante do que a bênção futura. E muitas vezes nós fazemos isso. O mundo tenta nos vender essa ideia. Olha, o que você tem agora vale mais. Vale mais do que aquilo que durará eternamente. Não, é agora, né? Agora parou um pouco, mas tem o Carpe Diem, né? Que é para você aproveitar as coisas agora, aproveitar tudo que você puder agora, é hoje, o dia é hoje. Aproveite hoje, que amanhã ninguém sabe. Cuidado com esse tipo de pensamento. Cuidado, porque é exatamente isso que o mundo faz. Tenta pegar justamente no nosso imediatismo, na vontade de ter as coisas agora, hoje, imediatamente. Esaú trocou a sua primogenitura por aquilo que ele tinha imediatamente, um prato de comida. E falando assim, parece um absurdo. Nossa, mas Esaú foi muito burro, hein? Trocou a bênção do Senhor por um prato de comida. Mas Esaú não parou para pensar, mas nós fazemos a mesma coisa. Às vezes trocamos o Senhor por qualquer outra coisa, trocamos o Senhor por um gole de cachaça, trocamos o Senhor por um cigarro, trocamos o Senhor por uma mentira, trocamos o Senhor por dinheiro, trocamos o Senhor por prazeres mundanos, que quando a gente fala assim, não é possível, é muito pouco você trocar uma eternidade por isso. Mas muitas vezes fazemos essas escolhas diariamente. Deixamos o Senhor sempre para depois e procuramos aquilo que eu tenho agora. Pode ser que Esaú não levou a sério aquilo que ele fez naquele momento. Que ele achou que era bobeira, porque se vocês continuarem a história, vocês verão que lá na frente, Esaú foi até o seu pai para receber a sua bênção de primogenitura. Mas Jacó já tinha feito os seus planos e conseguiu tomar a bênção de Esaú, conforme Esaú tinha jurado, neste momento aqui que nós vemos. E quando ele chegou, me dá minha bênção. Não, sua bênção já foi. Não, como assim já foi? Já foi. Pode ser que Esaú não tenha levado tão a sério aquilo que ele tinha feito com seu irmão neste momento. Mas é aí o perigo. Brincamos com as coisas de Deus. Achamos que as coisas não são tão importantes. Mas eu vou fazer um negocinho aqui, mas isso daqui não afeta em nada a minha vida espiritual. Isso daqui não tem nada a ver. Isso daqui não muda nada na minha caminhada cristã. Mas já ouviu aquele ditado? De grão em grão a galinha enche o papo? É por aí. Aos pouquinhos, aquilo que a gente achava um absurdo, de repente já não é tão absurdo assim, de repente passa a ser até gostoso, e quando a gente vê, a gente está afundado no lamaçal do pecado. Achamos que as coisas não tem nada a ver, um negocinho aqui não tem nada a ver. Nossa, quantos anos eu tenho de cristão? Quanto tempo eu leio a Bíblia? Isso daqui não afeta em nada a minha vida. Cuidado, você não levar as coisas de Deus a sério, te leva a perder aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. A bênção do Senhor é a sua salvação. Em Romanos 12:1, um versículo conhecido, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, apresentar o nosso corpo em sacrifício santo, que esse é o culto racional. Olha o quão importante é isso. Olha o quão sério é isso. E muitas vezes temos achado que não tem nada a ver. Uma coisinha aqui, nada a ver. Cuidado, cuidado. Ele fala para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, não é mais meu. É para apresentar a Deus como meu sacrifício. E nós temos desprezado, achando que as coisas não são tão sérias assim. No versículo 32, olha o que Esaú fala.
No 31, Jacó diz assim: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. E Esaú respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Estou a ponto de morrer. Irmãos, será que Esaú ia morrer porque estava no campo caçando? Que cansaço é esse que ele ia morrer? E estava tão sério que ele sentou, comeu, levantou e saiu. Olha só, hein? Estou a ponto de morrer. Esaú jogou o seu problema, o seu cansaço lá para cima. Ele não estava apenas cansado, ele ia morrer de cansaço. Olha só, eu vou morrer. De que me adianta o direito de primogenitura? Irmãos, nós exacerbamos os problemas. Parece que temos a ânsia, a vontade de piorar a situação. Quanto pior, melhor. A gente parece que qualquer probleminha vira um absurdo. Nossa, mãe, qualquer cisquinho vira, não dá mais, olha, isso é um absurdo. O que aconteceu aqui? Irmãos, temos que parar com isso. Não exagere. Meu pai fala isso para mim desde pequeno. Sempre. Fala assim: Rafa, não piora a situação. É o que é. Não tenta aumentar o problema. Isso daí é pior para você. Nós temos a tendência de piorar a situação. E às vezes aquilo que era um probleminha desse tamanho, que o pastor resolvia por telefone, não dá separação no casamento. Porque uma coisinha desse tamanho vira assim, ó. Nós temos que procurar as soluções, não exagerar os problemas. Irmãos, temos que parar com isso. E eu aprendi isso chorando muito. Porque, como eu falei, meu pai desde pequeno, eu lembro de uma situação muito boba, mas que é muito nítida na minha cabeça. Quem já foi lá na casa do meu pai sabe que meu pai tem uma pequena lixeira que é maior do que esse púlpito aqui, ó. Eu não sei por que ele fez uma lixeira desse tamanho, assim. Dá para o bairro inteiro colocar o lixo lá. E daí os vizinhos colocam e minha mãe fica brava. Mas também fez lixeira para o bairro inteiro. Nunca vi uma lixeira daquele tamanho. Mas eu lembro que eu era pequenininho. Nem tão pequeno assim, mas eu era um garotinho. E a lixeira estava lá para ser colocada. E meu pai, de brincadeira, pegou, virou a lixeira e me prendeu na frente de casa. Me prendeu na lixeira lá e falou: fica aí agora. Lembra disso, ou não? Eu lembro. E ele virou a lixeira assim e me prendeu dentro da lixeira. E estava tudo na brincadeira. Só que eu comecei a chorar e falar que eu não conseguia mais sair dali. E não sei o que era que eu não conseguia, que eu era muito fraco. E comecei a chorar e comecei a dar um escândalo na frente da minha casa. Lá na grama lá na frente. E meu pai só aqui, ó, só olhando. E eu: pai, me tira daqui, pai, eu não vou conseguir sair daqui, eu não sei o quê, uma choradeira. E meu pai fala assim: você tem 2 minutos para sair daí, senão a conversa vai ser séria. Virou as costas e saiu. E eu fiquei lá fora. Eu falei: e agora? Eu saio ou não saio? Que a choradeira estava forte, irmãos. E meu pai falou: você tem 2 minutos para sair, senão a conversa vai ser séria. E virou as costas e entrou. E eu fiquei lá, parei de chorar na hora, olhei para a lixeira, falei: acho que a varada na bunda vai doer mais. Levantei a lixeira e saí. Simples assim. Aquela choradeira, todo escândalo que eu estava fazendo, uma brincadeira que meu pai estava fazendo comigo, era só levantar e sair. Eu levantei assim com as costas e saí, por baixo da lixeira, pronto. Simples assim. Nossa, um problemaço que eu nem precisava ter criado. Poderia ter terminado a brincadeira com meu pai, levantado e saído. Pronto, simples assim. Mas não, virou uma choradeira para mim. E nossa, um escândalo, uma gritaria.
porque eu estava preso na lixeira e eu não conseguia sair. Era pequeno, mas eu lembro disso nitidamente. Nitidamente. Nós fazemos isso. Nós pioramos as situações. Às vezes é o que eu falei, é um probleminha de nada, mas quando o pastor chega lá, nossa mãe, tá pegando fogo, bombeiros e policiais, né? A polícia tá com helicóptero em cima da casa, por causa de uma coisa tonta, sabe? Uma coisa boba. Pare de piorar a situação. Pare. Esaú falou, estou a ponto de morrer. Nossa, que cansaço é esse? Que ele ia morrer se ele não comesse imediatamente um prato de comida. Não ia morrer, irmãos. Não ia morrer. Mas Esaú piorou. E essa visão de piorar a sua situação, essa visão de exacerbar o seu problema, o fez perder o direito à primogenitura. Porque ele poderia falar, me dá um prato de comida? Jacó falou assim, não dou. Me vende o seu direito à primogenitura. Ele falou, então tá bom, fica aí que eu vou fazer uma comida para mim. Sai e comi outra coisa. Podia fazer, ele era caçador. Poderia assar rapidão um bicho lá, né? Assar um boizinho. Não caçava boi, né, irmãos? Podia rapidinho fazer uma carne lá e comer, pronto. Continua com a sua bênção. Mas não. O seu problema era uma fome, mas ele jogou lá para cima. Estou a ponto de morrer. De que me adianta o direito à primogenitura? Perdeu a bênção por causa de uma visão fraca, uma visão problemática, uma visão que busca a piora e não a solução. Perdeu o seu direito à primogenitura. Assim, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Temos valorizado mais as coisas materiais. No caso de Esaú, um prato de comida. Parece bobo, parece simples, mas nós temos valorizado muitas vezes o prato de comida do que a bênção do Senhor. Valorizamos mais as coisas materiais do que as espirituais. O que temos feito com aquilo que o Senhor nos dá? O que temos feito com os nossos dons? O que temos feito com a capacidade que o Senhor nos deu? Será que nós temos usado para fazer a obra do Senhor ou temos desprezado? Mas eu não sei fazer nada, eu só sei fazer um crochê. Evangelize através do crochê. Vem aqui no Projeto Compaixão, que se iniciará novamente, venha dar aula de crochê. Você pode ganhar muitas pessoas, abençoar muitas famílias com uma aula de crochê. Olha só, é um dom que o Senhor te deu, use na obra do Senhor. Simples assim. Será que nós temos usado os nossos dons, a nossa capacidade, aquilo que o Senhor nos deu para a obra de Deus, ou nós temos desprezado? O Senhor com pouco faz muito, irmãos. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue fora. Se o Senhor te deu essa igreja, valorize essa igreja. Começou com um punhadinho de pessoas. Missionário Israel e o pastor Isaías. Um punhadinho de pessoas. E olha que bênção. Quantas famílias têm sido alcançadas, porque lá atrás, em 2007, começou com um punhadinho de pessoas. Se o Senhor te deu essa igreja, valorize a igreja. Se o Senhor te deu esse pastor, valorize o seu pastor. Valorize a sua liderança. Valorize os seus dons. Valorize a capacidade que o Senhor te deu. Dê valor, não despreze aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não despreze aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Valorize a sua salvação. Não ache que a salvação deva ser trocada por qualquer coisa. Valorize a sua salvação. A sua salvação vai definir a sua eternidade. Gente, não é pouca coisa. Eternidade é para sempre, não terá fim. Valorize a sua salvação. Seja um servo de valor.